Olha, depois da palavra da pastora Jane, da pastora Isadora e de tantos outros ministérios que passaram, a responsabilidade é muito grande para trazer a palavra hoje. Quero agradecer, quero que se coloque de pé o pessoal lá, os irmãos da Aroeira. Fique de pé. Isso, todos de pé. Vocês estão aí atrás por quê? Vem aqui para frente. Vem para frente todo mundo. Vem Alexandra, vou chamar pelo nome. Isaías, vou chamar pelo nome. É melhor vir, senão eu não paro. Isso, aqui na frente, aqui. O vascaíno, não é vascaíno não, é flamenguista. Vem para cá. É o filho de Nilson. Isso. A filhinha do baterista. Também a filha de Alexandra. Ela está muito bonita hoje. É solteira. Tem um monte de jovem solteiro aqui, né, pastora? Agora todos de pé, o pessoal da Aroeira. Eu estou muito orgulhoso que vocês vieram. Venceram a chuva. Olha, quando começou a chover sem parar, chover sem parar. Parar sem chover, eu falei, meu Deus do céu. Mas vocês não poderiam me deixar na mão. E graças a Deus vocês estão aqui. E só por causa disso, não vão embora, porque hoje o menu é por minha conta. Já está garantido, tá bom? Saiu aqui, ó, por minha conta ali do lado ali. Tá joia? Ninguém vai embora não, hein? E quem ficou em casa e está me assistindo, você que está me assistindo, pode vir. É por minha conta hoje. Tem bolo, tem guaraná. Uau! Vai ser tremendo. Poder se sentar fazendo barulho. Aleluia. Gente, é muito tremendo. Vamos abrir a palavra de Deus, senão eu fico demorando. Eu hoje fiquei assim pensando, lembrando. Aí quando eu cheguei aqui, encontrei um monte de pastores. Aí eu fico assim, meu Deus, que coisa tremenda, né? Valeu a pena, 34 anos. Veio aqui o pastor Jorge, pastora Ruth, pastor João, pastora Serli, pastor Pobel, pastor Alexandre, pastora Cleusa, pastor Denilson, pastor Pierre, pastora Amarilda. Cadê a Marilda? Está aí? Está escondida aí? Está lá com o João. Tá bom. Choveu. Eu fui realmente buscar uma família ali. Creio, irmãos, eles não conseguiram sair de casa. 4 pessoas. A rua estava cheia d'água. Eu consegui atravessar com o carro, eu que é alto, né? Mas a todos que vieram, a todos, vitoriosos, vencedores, e eu quero dizer que eu preciso que esse ar aqui seja desligado. Está fazendo um frio muito grande. Ajuda aí, pastor Jessé. Está gelado demais. Senão agora mesmo eu não consigo falar. Vamos abrir a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 2. Vamos ficar de pé. Diga para o seu irmão, se prepare, porque Deus marcou um encontro com você aqui agora. E você que está em casa também. Então fica ligado. Eu quero dizer que eu quero ungir toda a igreja hoje. Eu trouxe o óleo. Amém? E graças a Deus, Deus mandou um monte de pastor. Nós vamos hoje ungir a igreja. 34 anos. Que coisa tremenda. Queridos, eu estava pregando há 32 anos atrás. Eu estava pregando a palavra de Deus. Ali naquela travessiazinha da linha do trem, na Aroeira.
em frente a um hortifruti. Hoje tem um hortifruti. Estava pregando ali a palavra num culto à tarde. Tinha um jovem soltando pipa em cima da laje. Ele ficou ouvindo a mensagem. Ele ouviu a mensagem e chegou à noite, foi ao culto. E quando eu terminei a mensagem e convidei quem queria entregar a vida para Jesus, ele levantou a mão e foi na frente. E ele falou: hoje eu vi o senhor pregando e algo tocou no meu coração e eu vim. Ele está aqui hoje, é o pastor Jorge Alamar. Né, Jorge? Depois ele falou: eu me converti, eu estava ouvindo o senhor pregar lá na travessia da linha do trem. Não deixe de falar do poder de Deus. Não deixe, o tempo é agora. O tempo é hoje. Amém? Aqueles que acharam, diga: eu achei. Quem não achou, procura. Está na Bíblia, amém? 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num roda-moinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. Diga Gigal. Não, repita, Gigal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Repita comigo, Betel. Repita comigo, Betel. Agora repita, Gigal, Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu. Eles disseram: sabes que o Senhor hoje tomarás o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Eu sei. Calai-vos, fique quieto, porque eu sei. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Repita comigo, Jericó. Não, repita comigo, Jericó. Diga Gigal, Betel, Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu. Eles disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça. E ele disse: também eu sei, bem eu sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Repita comigo, Jordão. Repita comigo, Jordão. Repita comigo, Gigal, Betel, Jericó, Jordão. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, de longe, pararam de fronte. E eles, ambos, pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas,
as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me, o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti? E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Repita comigo. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me ver, não se fará. E sucedeu, pois, que indo eles, andando, falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num roda-moinho, em um roda-moinho. Amém? Amém? Eu sempre ouvi falar que Elias tinha subido no carro de fogo. Eu sempre ouvi falar que Elias tinha sido levado pelo carro de fogo. Amém? Vocês também, né? Mas o texto diz não, que o carro de fogo o separou. Mas quem levou foi o roda-moinho. Elias não viu a morte. Ele foi levado vivo. Amém? Vamos orar? Coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, desvenda os nossos olhos, para que possamos aprender, entender o que o Senhor hoje, por intermédio do teu Espírito Santo, nos revelará. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar fazendo barulho. Porque um corpo que não vibra, empurra o teu irmão, belisca ele, faça barulho. Você está vivo, meu irmão. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos numa conferência una. Una por uma unidade, por ser um. A Bíblia fala de um Deus trino, porém de uma só pessoa, uma só essência, mas um trino Deus. Por isso que a criar o homem, Deus disse: façamos o homem. Façamos. Porque todas as coisas que Deus criou, Deus disse: haja. Haja luz. Houve a luz. Haja separação. Houve a separação das terras por intermédio das águas. Porém, a nós, ambos, a unidade de um Deus trino disse: façamos. E aí nós fomos formados com a identidade dele. Por isso que eu e você temos particularidades
divinas, eternas. E é por isso que Jesus veio. Mas eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre Gigal. O que representa Gigal? Gigal representa Urum, um ser um. O ter a marca da unidade, de um só povo. Eleito, escolhido, separado. Um povo sacerdotal. Um povo escolhido por Deus para Deus. Com a marca de Deus. Que lugar é Gigal? A Bíblia é muito clara. Se nós abrirmos lá em Josué capítulo 1, nós vamos entender isso. Josué capítulo 2, nós vamos entender isso. Josué capítulo 3, nós vamos entender. A Bíblia fala de Gigal. Gigal foi a primeira porção em que o povo que Deus retirou do Egito lhe conduziu à terra da promessa. Quando eles pisam na terra que Deus prometeu lhe dar, lhe conceder, eles entram por uma terra denominada Gigal. É nessa terra que Deus vai implantar neles uma unidade. Porque toda a trajetória do deserto foi uma tragédia, uma catástrofe. Uma caminhada de conquista, de vitória, interrompida por incredulidade, por dúvida, por idolatria, por rebelião. Porém, todos que saíram do Egito, só 2 entraram em Gigal. E os outros que entraram, nasceram no deserto. Porém, a Bíblia fala de que o deserto trouxe sobre a promessa muitas dúvidas. Aqueles que duvidaram morreram. Porém, os nascidos da dúvida foram conduzidos. Mas eles não poderiam entrar para uma grande conquista dividido. Pensamentos divididos. Um reino dividido não prevalecerá. Quando 2 concordam em uma oração, Deus responde. Quando 2 oram discordando, Deus nem ouve o sussurro da oração. A palavra é muito clara quando nos ensina: onde estiver 2, 3 ou mais, eu estarei presente. Unidade atrai a presença de um Deus trino e único. Toda divisão é o princípio de uma derrota, de uma falência. Um reino dividido não subsistirá. Então, quando você coabita no seio de um corpo que é vivo, e esse corpo se chama igreja, e se o seu habitat é em meio à discórdia,
há palavras e pensamentos contrários, não havendo unidade, não haverá conquista. Toda conquista, ela precede de uma unidade. Um casal que tem pensamentos divididos não conquistam. Pelo contrário, se separam. A vida a dois só alcança o êxito de anos e anos juntos se houver consentimento dos mesmos pensamentos. Você pode até não pensar igual, mas não discordam. Por amor, ambos resolvem ceder. E cedendo, permanece unindo, concordando de que melhor é 2, 3 do que 1. Nós estamos numa conferência UNA, uma conferência de conquista, uma conferência de êxito, uma conferência de milagres. Ouvimos o testemunho da pastora Isadora. Há um ano atrás, profetizaram. A este ano, ela gera o que foi profetizado. Você hoje está aqui, na conferência UNA. Não sei o tamanho dos seus problemas, nem o tamanho das suas enfermidades, nem o tamanho das suas discórdias. Mas de uma coisa eu sei. Deus hoje lhe trouxe aqui, porque tudo que ligares na terra será ligado no céu. E quando 2 ou mais concordam em oração, a tua vitória é alcançada. A tua conquista é alcançada. Então, se há enfermos hoje aqui, sairá curado, em nome de Jesus. Se há pessoas que entraram aqui descrente, sairá crente, em nome de Jesus. Se há pessoas que entraram aqui com pensamentos contrários, Deus restaurará a sua mente e lhe conduzirá a pensamentos contínuos, idênticos, iguais, pois o êxito depende da sua mentalidade única. Em Deus somos mais do que vencedores. O que aconteceu em Gigal? Quando Deus leva o povo em Gigal, Deus vai falar o seguinte: vocês estão diante da grande conquista, mas eu só lhe concederei a conquista se vocês tiverem a unidade de um povo separado, escolhido e marcado. E Deus então vai conduzir o povo a se marcarem. Eu tenho a marca da promessa. Em Gigal, todo homem vai ser circuncidado. A circuncisão, o sinal de Deus ao povo dele, ao povo hebreu, foi dado em Gigal. Deus não poderia dar a conquista se aquele povo não tivesse o sinal da vitória. O povo que morreu no deserto não tinha a marca da vitória. O povo que vai se introduzir
e conquistar a terra da promessa, não vai ter êxito se não tiver a marca da vitória. Quando o apóstolo Paulo estava sendo questionado, ele disse: não me inquietes, não duvide da minha fé, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não tem como ser seguidor de Jesus sem não ter a marca de Cristo em você. Não tem êxito numa unidade, numa conquista, se não tiver a marca desta unidade, desta conquista. Igreja Batista Getsemane, nós somos um marco nessa cidade. Depois de 34 anos, eu hoje postei aquela chamadinha, estava vendo agora, mais de 260 pessoas receberam o meu convite hoje. Como? Porque eles me ouviram pela rede. Postamos agora de manhã. Nós lançamos uma mensagem e 1 hora depois, cerca de 90 a 100 pessoas nos assistiram. Eu me deparo com alguns colegas e eles têm dito: tenho acompanhado o Senhor, tenho te visto. Amém. Porque eu fiquei 2 anos sem voz. Eu sumi, fiquei dentro de casa. Eu não tinha voz, eu fiquei mudo. Olha para mim, Igreja Batista Getsemane, ainda hoje é vista na cidade. Mas o que está faltando ser vista na Igreja Batista Getsemane? Aquela unidade, aquele mesmo propósito, aquele mesmo ideal, aquele mesmo vigor, aquela mesma vontade de ver Macaé aos pés de Jesus. Lembra, irmãos, quantas vezes... Eu preciso de um copo d'água. Eu pronunciei aqui que as bênçãos vos seguirão. Isso é promessa da palavra. Continua ainda hoje, porque passarão os céus e a terra, mas as promessas nos seguirão. Seguirão a todo aquele que crê. Deus estava querendo dar uma grande vitória ao povo dele, mas precisava marcar. Uma igreja vitoriosa, vencedora, uma igreja que está sempre pronta a tomar as promessas de Deus, conquistando-a para si, ela precisa passar por Gigal. Elias parte de Gigal. Olha o que o texto diz. E sucedeu, pois, que havendo o Senhor elevado a Elias num rodamuinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. É em Gigal, irmãos, que nós partimos e vamos partir. Hoje é Gigal, para a conquista que Deus tem para mim e para você. Toda a igreja precisa passar por Gigal. Toda a igreja precisa iniciar a sua conquista em Gigal. Elias poderia partir de outro lugar, mas outro lugar não representa a marca da conquista, a marca da vitória. Da onde tem a marca da vitória? De Gigal.
Então hoje, Getsemane, 34 anos, é Gilgal e Macaé. Você quer ter vitória? Você quer ter conquista? Você quer ter a vitória sobre a sua enfermidade hoje? Nós vamos partir hoje daqui. Gilgal. A Bíblia diz, versículo 2, e disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Parecia que Eliseu era um peso muito morto para Elias. Elias disse para Eliseu: você fica aqui, que eu vou para Betel. Fica aqui em Gilgal. Hoje a gente parte de Gilgal, mas o nosso destino é Betel. O que aconteceu em Betel, irmão? Quem lembra? Ah, você não lembra? Quero te convidar. Vamos voltar ao original, o encontro. Betel, eu quero convidar você. Nós vamos ao encontro com Deus. Nós vamos a Betel, dia 9, 10 e 11. O original. Jorge, o original, aquele que você foi fazer lá em Rio Bonito, que eu te levei, naquela fazenda, naquele sítio. O mesmo, a mesma pegada, a mesma. 9, 10 e 11 de dezembro. Voltando ao original. João, está convidado. Voltando ao original. Pobel já está assinado lá. Pastor Pierre também. Nós vamos voltar lá, ao início. Nós precisamos ir para Betel. O que aconteceu em Betel? Jacó fugia de seu irmão, de seu pai. Depois de dias e dias e dias de caminhada, ele parou num lugar, teve muito sono, muito cansado. Ele deitou e ele colocou uma pedra como travesseiro. E aí ele teve um sonho. E no sonho ele viu o quê? O que ele viu? Ele viu uma escada que descia do céu ligado na terra. E um anjo descia e subia. Um anjo descia e subia. Um anjo descia e subia. Jacó acordou e disse: verdadeiramente, eu tive um encontro com Deus aqui. E ele vai fazer um ato profético. O que ele promete a Deus? Estou falando de Jacó. Jacó vai prometer a Deus o seguinte: Senhor, se tu me abençoares na minha ida, porque ele estava indo para onde? Padã Aram, para a casa do seu tio. Ele nunca tinha ido. Mas ele disse: se o Senhor tão somente me levar, e eu voltar, de tudo que eu prosperar, eu entregarei o dízimo. Ele só tinha ouvido falar do dízimo uma vez. Quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Porque até então não se falava em sacerdote. Mas aí Jacó vai se comprometer com Deus e vai dizer: se eu for e voltar, tudo que eu conquistar, entregarei meu dízimo. E qual foi a segunda promessa? Edificarei um altar.
e darei o nome Betel. Eu tive aqui uma visão de Deus. Elias vai sair de Gigal e vai para onde, irmão? Para Betel. Você é crente? Ninguém que tem a promessa de Deus não pode deixar de sair de Gigal e ir a Betel. Betel é para a gente, irmão. Betel é a casa de Deus. É o lugar separado para levantar o altar. É ali que Deus recebe a nossa adoração, em Betel. Elias vai para onde? Para Betel. Eliseu fica aqui em Gigal. Fico não. Unidade, irmão, é dessa forma. Eu sou um contigo. Por onde você for, eu irei. Aonde você for, eu irei. Olha o que diz o texto. Então os filhos do profeta que estavam em Betel saíram a Eliseu e disseram: sabe que hoje o Senhor tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também sei, eu estou sabendo, fica quieto, não fala não, que eu já estou sabendo de tudo. Em Betel, Deus fala face a face com você. A ligação é direta, irmão. Quanto tempo você não ouve Deus? Quanto tempo você não vê o sinal de Deus? O que está lhe faltando? Ir a Betel. Vamos para Betel. Betel é lugar de crente. É lugar da gente ouvir Deus falar. Amém? Vamos continuar o texto. Eliseu não largou, nem em Betel. Elias disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. O que é unidade, irmão? Aconteça o que acontecer, eu estou junto com você, eu tenho uma aliança contigo. Você quer ter êxito, quer ter vitória? Abandona a tua igreja não. Abandona o teu pastor não. Abandona o teu chamado não. Você está trocando Betel por qualquer outra coisa. Mas qualquer outra coisa vai te afastar de Betel. O que te leva para Betel é a unidade. Elias falou assim: ô Eliseu, fica aqui em Betel. Monta um seminário Betel aqui. Dê aula no seminário. Abra a igreja Betel aqui. Seja pastor dessa igreja. O que Eliseu disse para Elias? Você vai para onde? Para onde você for, eu vou. Tem muita gente, irmão, errando o caminho, porque quebra a aliança. Olha o que diz o texto. Prossigamos. Elias disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. O que representa Jericó, irmão? Conquista. Olha para mim. Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada. Jericó também foi uma cidade em que Jesus curou o cego à beira do caminho, lembra? Jesus entra na casa de um pecador e diz: hoje veio salvação a essa casa. Onde que ele morava? Aonde que Zaqueu morava, irmão? Em Jericó.
Você quer ser curado? Você está com o quê? Estou com cegueira, pastor. É em Jericó. Os sinais, prodígios, maravilhas acompanham aqueles que creem. Agora, Jericó é lugar de luta também. Jericó é lugar que hoje é uma cidade palestina. Eu visitei Jericó. Eu estive em Jericó. Mas o texto diz que Elias disse: fique aqui. Olha só, versículo 5. Então os filhos dos profetas chegaram em Jericó, chamaram Eliseu e disse para Eliseu: o Senhor hoje vai tomar Elias. E ele disse: eu sei que é hoje. Fica quieto, não fale. Versículo 6. Elias disse: fica-te aqui, Eliseu, porque o Senhor me chamou e me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Toda hora você tem um convite para deixar o barco. Toda hora você tem um convite para te tirar da rota. Toda hora você tem um convite para te tirar do alvo. Toda hora. Não foi diferente com Eliseu. Sendo a própria boca de Elias dizendo: fica em Jericó. Deus agora está mandando eu ir para o Jordão. Fica aqui, aqui é lugar de milagres, aqui é lugar de conquista, aqui é lugar de vitória. Fica aqui. Fico não. Aonde tu fores, eu irei. Eu estou indo para o Jordão. Então é para o Jordão que eu vou. Eu vou contigo. O que representa o Jordão? Fale para mim. Vocês lembram? Jordão é cumprimento da promessa de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E quando Jesus desce as águas do Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele. O texto diz que Elias vai para o Jordão. E quem vai com Elias, irmãos? Quem vai com Elias? Eliseu. E ele disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E ele disse: não fico não. Eu tenho uma aliança contigo. Eu sou um contigo. Eu não te abandono não. Eu não te abandonarei. Eu irei com você aonde você for. Você vai para o encontro, eu vou contigo para o encontro. Você vai fazer uma vigília, eu vou contigo fazer a vigília. Para onde você for, eu vou contigo, Elias. Quando chegou no Jordão, as águas do Jordão estavam cheias, altas. A Bíblia diz que Elias pegou a sua capa, dobrou e bateu na água. Quando a capa de Elias bate na água, o que acontece? A água se separa. E Elias e Eliseu passa seco. O
os profetas, seguidores de Elias, de longe, 50. O rio se abriu. O rio se abriu. Eles atravessaram a seco, porque eles de longe estavam acompanhando. Quando eles atravessam o Jordão para o outro lado, aí o que acontece? Elias vai virar para Eliseu, vai fazer a seguinte pergunta: diga para mim o que você quer. Olha o que diz o texto. Versículo 8 diz: e Elias tomou a capa, dobrou, feriu as águas, e elas se dividiram. Versículo 9. Sucedeu, pois, que havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me, o que queres que te faça? Antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu disse: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. A Bíblia diz assim: melhor é obedecer do que sacrificar. Todo mundo que desobedece, sacrifica, irmão. Eu vejo um monte de pastor aí hoje sacrificando, porque deixaram a unidade, quebraram a unidade e romperam. Sem unidade, irmão, não há vitória. Sem unidade não há conquista. Sem unidade não há obediência. É melhor obedecer. Quando Elias pede a Eliseu: me diga o que tu queres. Meu Senhor, eu só quero ter 2 vezes a unção que você tem. Elias virou para Eliseu e disse assim: você sabe o que você está pedindo? Você está pedindo algo muito, muito difícil. Você está preparado para isso? Olha para mim. Não tem ministério vitorioso debaixo de desobediência. Não tem ministério vitorioso fora dos caminhos de Deus, dos preceitos de Deus, dos desafios de Deus. Elias vai virar para Eliseu e vai dizer assim: o que você me pede é algo muito difícil, mas eu vou lhe conceder, se você me ver eu sendo arrebatado. Se você perseverar até o fim, eu lhe concederei o que tu queres, mas você tem que ver. Tem muita gente se distraindo, irmãos. E na hora H, Deus está arrebatando e você não está vendo. E você está ficando sem a promessa. Tem muita gente, irmão, se distraindo e desviando o seu olhar. Mas a Bíblia diz que Eliseu viu, e veemente veio uma carruagem de fogo, e entre eles foi transposta aquela carruagem, separado ambos, porém na separação Eliseu ficou: eu não tiro o olho de ti, Elias. Eu vi, Elias, eu vi que você subiu nesse rodamuim e Deus te levou. Ele viu, irmão. Ele viu o que você não viu ainda. Porque você está distraído, meu irmão. Você está olhando para o lado errado. Você está que nem aquele crente ventilador.
e fica procurando defeito, fica procurando, né, aonde está a falha. Você fica procurando aonde estão os defeitos, para você ficar apontando o dedo. Aponta o dedo para a tua testa e diga: não tire os olhos das promessas de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Elias viu. Quando o roda-moinho veio, Eliseu viu. Quando o roda-moinho veio, ele levou Elias. E aí ele disse: eu vi. Porque se você for fiel até a morte, dar-lhe-ei a coroa da tua vitória. Para terminar, falhou, vamos repetir. Para terminar, irmãos, olha o que diz o texto. Versículo 10. E disse: coisa dura pediste, mas se me vires quando eu for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não vir, não se fará. Se você tiver distraído, você não recebe. Se você tiver desviado os olhos, não recebe. Se você não permanecer, não recebe. Se você não pagar o preço, não recebe. Se você não for fiel até a morte, não recebe. Unidade, irmão. Não é um para lá e outro para cá, não. Olha, preste atenção no meu corpo. Quantas pernas eu tenho? Quantas? Aí essa daqui, da minha esquerda, vai dizer: vá para a esquerda. E a da direita vai dizer o quê? Vá para a direita. Sai do lugar que eu quero ver. Unidade é isso, irmão. Unidade é até junto. É estar junto, estar juntinho. Estar juntinho no dia da chuva. Estar juntinho no dia do calor. Estar juntinho na hora da oração. Estar juntinho na hora, sabe, da conquista. Estar juntinho na hora do lanche que nós vamos fazer após. Eu quero estar juntinho de você. Isso se chama unidade. E é na unidade que Deus sela a tua vitória, a tua conquista. A Bíblia diz que Eliseu viu. Olha aqui, versículo 11. E sucedeu que indo eles, andando, falando, eles com um carro de fogo, com cavalos de fogo, olha que coisa, os separou um do outro. E Elias subiu num roda-moinho. Versículo 12. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros, eu nunca mais o vi. E pegando os seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. O Jordão estava cheio de novo. Então ele tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Todo mundo acha que o poder estava na capa. Na capa não tem poder, irmão. Quando ele voltou, Eliseu voltou, o rio estava transbordando. Puxa vida, como é que eu vou atravessar esse rio? Aí ele pega a capa e lança na água. Pão! A água se abre. Não, o texto não diz que a água se abre. O texto diz que ele vai o quê? Ele vai voltar-se para Deus e dizer assim: onde está o Deus de Elias?
quando ele termina de perguntar: aonde está o Deus de Elias? A capa o rio já tinha levado. O rio se abre. Não se iluda pela cor da capa. Não se iluda pelo nome da capa. Não se impressione pela beleza da capa. Porque o poder de Elias não estava na capa. O poder de Elias estava no seu Deus. Eliseu lançou a capa, nada aconteceu. Mas quando ele, aonde está o Deus de Elias? O rio se abriu. Olha para mim. Sem ter a marca, você não tem identidade. Sem estar aliançado a uma igreja, você não vai a Betel. Se você não viver os milagres de Jesus, de Deus, você não vai vencer Jericó. Se você não se banhar no Jordão, não atravessar o Jordão, você não vai receber a unção do Espírito Santo. O que é unidade? Unidade é caminhar. Gigal, Betel, Jericó, Jordão, juntos, interligado. Chega. Deus não faz de maneira desacordada. Deus acorda. Deus une. Deus sela. Por isso Deus lhe trouxe aqui hoje. Para acordar você. Desperta, porque tu dormes. Acorda, igreja. Acorda, igreja do avivamento. Porque a essa cidade eu já vos lhe dei. Vamos ficar de pé. Esse óleo eu quero ungir toda a igreja. É o óleo de Betel. É o óleo da igreja. Feche seus olhos. Eu gostaria de convidar aqui à frente os pastores e pastoras que estão aqui hoje. Gostaria que saísse do seu lugar e viesse. Pode vir. Do ministério Getsemane, de outro ministério, pode vir. Nós estamos em Gigal, lugar da marca, da promessa. É Deus. É Deus que vai te marcar hoje, para a tua vitória, para a tua conquista. É Deus que vai te marcar hoje. Você vai sair daqui marcado. E daqui você vai a Betel. E daqui você vai a Jericó. E depois você vai ao Jordão. Deus hoje trouxe aqui
e te sela para uma grande vitória, um grande êxito, uma grande conquista. Amém? Eu quero que todos sejam ungidos com o óleo egigal. A conquista é sua hoje, a vitória é sua hoje. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Então eu quero que você saia do seu lugar. Toda a igreja, venha aqui à frente.